público, todos aqueles que vieram aqui, andreenses, aqueles que vieram de fora, regiões próximas e distantes. Estava comentando com o Paulo Cruz aquilo que o Dom Bertrand acabou de dizer, que nós estamos aí vendo muita gente presenciar esses encontros monárquicos. Houve uma época em que eu estudava essas coisas e não tinha com quem falar, afastava até os amigos e família, de tanto que eu queria falar desse assunto, e tão poucos ouvidos que eu encontrava. Então é realmente muito auspicioso perceber que alguma mudança houve, né? Estivemos mesmo em Piracicaba também, um evento cheio, hoje um evento com tanta gente interessada. Para mim é uma alegria enorme. E me pediram para que falasse sobre os bandeirantes. É um tema muito importante para os paulistas e tão mal compreendido, um tema que ele foi simplificado ao extremo. Eu gostaria que tudo fosse simples, e muitas das coisas na realidade são simples. Só que a gente não vai entender a realidade quando ela é complexa e a gente quer simplificar a força. Então, quando nós pensamos em bandeirantes, geralmente os professores de escola, eu não vou dizer que é sempre maldade, eles são os vilões, eles são nossos inimigos, e temos que tomar cuidado para que eles não destruam as mentes e corações dos nossos filhos. Alguns são, mas muitos deles não são simplesmente fruto também de um ensino e também dessa simplificação que facilita, essa simplificação forçada. Ela facilita a memorização, não é verdade? Você pega, por exemplo, você coloca um chavão. Os bandeirantes eram aqueles que entravam, né, no Brasil, nos interiores. Na verdade, a palavra usada era sertão, justamente uma palavra que derivava de desertão, para terem noção de como é que era a ideia que se fazia do interior. Então, eles eram aqueles homens que entravam para escravizar os índios. Então, e fica mais ou menos assim. Aí alguns ampliam um pouco essa visão. Então eram aqueles que entravam geralmente para escravizar índios, mas que também por acidente colaboraram com o aumento do território e que também encontraram ouro, alguns dos quais procuravam minérios, né? Então temos essas ideias aí. Elas não estão de todo erradas, essas ideias, mas elas estão longe da realidade. É isso que eu queria trazer aqui um pouco. Eu quero trazer uma palavrinha rápida só para vocês verem a complexidade, porque eu estou trazendo parte de algo que eu estou investigando, não estou trazendo a palavra final ainda. Eu acho que nós aqui que defendemos o movimento monárquico temos que entender que o Brasil também é uma enormidade ainda de documentos a se estudar, a se compreender, para que nós possamos mesmo saber melhor qual é esse Brasil, né, que nós queremos e que nós tivemos aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar a ideia de bandeiras, né? O que é o conceito de bandeiras? Primeiro que essa palavra não era usada desde as primeiras expedições no século XVI, ela vai ser usada depois. Mas em alguns documentos espanhóis, ou se referindo às bandeiras paulistas, eram jesuítas espanhóis se referindo a bandeiras paulistas, ou o governo, eles usavam a palavra convênios, bandeiras, né? Essa expressão já aparecia antes, isso segundo o historiador espanhol Ricardo Román Blanco. Ele trabalhou algum tempo aqui na USP, sobretudo nas décadas de 50 e 60, e sofreu ampla perseguição aí dos elementos comunistas que a USP tinha. Ele publicou um livro sobre as bandeiras. Ele chamava as bandeiras das expedições militares ibéricas, e ele disse, essas palavras, como começaram a aparecer no espanhol, elas eram a designação de verdadeiros batalhões, eram justamente agrupamentos com disciplina, intenções e armamento militar, certo? Então eles aparecem as bandeiras em que ocasião? Justamente nas guerras para tomar dos muçulmanos aqueles territórios, guerras ibéricas, né? Guerras protagonizadas aí por espanhóis e portugueses. Então, será que existe alguma relação com, digamos assim, a formação de um agrupamento militar, ou seja, o que é um agrupamento militar, digamos assim, apoiado pelo Estado, apoiado pelo governo? Ele tem relação com a luta territorial e também com a defesa, né? Se essa palavra nos dá essa pista, por que nós usamos a palavra bandeiras e bandeirantes para um fenômeno que é muito maior, né? Só isso que eu falei que se ensina na escola já não é, digamos, abrangido pela ideia de um agrupamento militar com finalidade de defesa territorial e defesa também dos povoados.
Então, por que apareceu? Isso aí acho que foi uma preguiça historiográfica aí que acabou gerando essa confusão. Mas alguns historiadores começaram a fazer diferenciações e passaram a usar outras palavras, como por exemplo entradas, né? Ou seja, aqueles que organizavam as entradas, e o adjetivo, em vez de bandeirantes, passaram a usar também sertanistas. Aí começamos a entender o seguinte: alguns que eram chamados de sertanistas, eles eram aqueles que adentravam para procurar minérios, ou os sertanistas de contrato eram justamente contratados para uma empresa bélica contra alguns indígenas ou contra quilombos revoltados. No caso, o mais famoso mesmo é o quilombo de Palmares, que foi enfrentado numa circunstância dessas. Beleza, nós já estamos percebendo que a coisa não é tão simples. Qual era a diferença, digamos, como é que eles se organizavam? O número dessas pessoas que formavam esses agrupamentos? Que dados nós temos e quais são as fontes? É interessante que nós saibamos que as fontes, elas foram sendo abertas durante o tempo, né? Você pode ver no início do século XX, Washington Luiz, né, que foi um homem muito importante aqui de São Paulo, foi inclusive presidente do Brasil, ele era um historiador, ele gostava muito de estudar história, e ele levantou os dados que estavam na prefeitura de São Paulo. Antes dele, nós tínhamos já alguns estudos a respeito das bandeiras. E, reiteradamente, os historiadores que pegam esse tema dizem: sobre esse tema muito se falou, mas ainda não tem a palavra final. E eu repito isso aqui, tá? Ainda estamos nesse pé. Muito se falou, sem que tenhamos ainda a palavra final. Então, a outra fonte também pode ser o livro do Toné, né, sobre as bandeiras paulistas, mas nós sabemos que há outras bandeiras também. Quais foram os outros movimentos? Temos movimentos na Amazônia, para a conquista justamente daquele território. Se observarmos o mapa do Brasil, o mapa ele vai muito além do antigo tratado da linha, do antigo tratado de Tordesilhas, justamente ali no norte. Aquilo foi resultado de bandeira paulista e de bandeira lá do norte também. Nós temos também algumas outras bandeiras que foram feitas no Nordeste, para se interiorizar lá. Quem são os herdeiros, né, desses bandeirantes? Onde ficaram essas pessoas? O que aconteceu com eles? Foi ocorrendo uma mutação sociopolítica, de modo que os herdeiros dos bandeirantes foram se transformando justamente nos tropeiros, nos boiadeiros e nos caipiras e coisas assim. São esses os descendentes. Aliás, é interessante estar hoje em Santo André, porque eu sou descendente, segundo o livro da minha família Nogueira, eu sou descendente de João Ramalho, né? Como muitos aqui, e também descendente de um bandeirante, o Fernão Dias. E o Fernão Dias, ele foi representante de uma bandeira em busca de minério. Então eu prometi dizer a vocês alguns dados, né, os números das pessoas, como é que funcionava isso. Se for observar uma das expedições de Raposo Tavares, você vai chegar a um número que passa de 2.000 pessoas. E isso acontecia muito frequentemente. O que é isso? 2.000 pessoas em marcha, que alguns historiadores chamavam de arraiais em marcha, arraial em marcha, ou seja, cidade em marcha, cidade em movimento. O que era isso? Eram justamente expedições com pessoas do tipo seguinte: centenas de portugueses, milhares de indígenas, e você tinha tabeliães, você tinha juiz, você tinha padre, você tinha tudo isso avançando. Então fica muito difícil para eu acreditar que esse tipo de arraial em marcha era um grupo de 2.000 pessoas que só ia para o interior para escravizar indígenas. O objetivo maior, por exemplo, desta expedição de Raposo Tavares a que me referi, ela fica clara pelo seu percurso e pelo que acontece, que no primeiro momento o objetivo foi justamente tomar posse de alguns territórios. Depois, as expedições mineradoras, como é que elas se caracterizavam? Se você for observar os números, nós só teremos um número de poucas centenas de pessoas, às vezes menos, às vezes 40, 50 pessoas. Pessoas, muitas vezes, pouco armadas, né? Pessoas que iam mais munidas de bateias e de instrumentos para encontrar ouro, para encontrar minérios, do que de arcabuzes ou de arcos e flechas. Então nós temos aí uma característica diferente dessas duas expedições. E de qualquer forma é evidente que o lado militar, né, para esses arraiais em marcha era muito, muito notável. E ainda temos as outras, como eu já me referi, aquelas que iam enfrentar os perigos iminentes, né, para fazer a defesa.
Beleza, agora, tornada mais complexa a situação, a gente percebe que existem várias palavras para designar os movimentos sem muito acordo entre os historiadores. Alguns usam a palavra bandeiras para se referir a todos esses movimentos. Alguns segmentam e colocam uma legenda para, digamos assim, tentar esclarecer as coisas para o leitor, colocando entradas, são aqueles que vão em busca de minério, bandeiras, aqueles que vão em busca de apresamento de índios, e você tem os sertanistas, aqueles que iam em direção ou de uma guerra específica, ou iam em direção para além da linha de Tordesilhas para investigar aí o que há e tomar posse. Mas isso não está estável, tá? Não está estável, eu não tenho como resolver esse problema aqui ao vivo para vocês. Então eu vou usar a palavra agora, bandeiras e bandeirantes, para nomear esse fenômeno complexo inteiro, mas tentar investigar um lado que é pouco falado, justamente o lado da tomada de posse desse território, já que, muito brilhantemente, Dom Bertrand aqui nos fez um pequeno histórico de como é que foi aqui a tomada, o achamento, a presença, inclusive os objetivos daqueles que fizeram tudo isso, né, aqui, tudo ligado ao Brasil. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Primeiro que havia uma lenda muito antiga circulando na Europa, principalmente na Irlanda, de que havia um continente para lá do Atlântico, o nome do Atlântico não era esse, eles chamavam de Mar Oceano, para lá do Atlântico, que era uma ilha abençoada, né? uma terra que seria uma espécie de país das maravilhas. É engraçado que a gente pense uma lenda irlandesa, e o que tem a ver com Portugal? Bom, eu não sei se alguns de vocês já observaram que Portugal tem uma ascendência, os portugueses têm uma ascendência celta muito grande, houve uma migração de pessoas ali da Irlanda, da Escócia e de Gales para Portugal. Havia uma espécie de semelhança genética, inclusive. Eu tenho família paterna toda portuguesa, fiz o exame de DNA e, surpreendentemente, vai ser 10% de irlandês. Então, assim, eu não tinha a menor ideia, isso não estava registrado em nada, só para vocês terem ideia de como isso é presente. E também deu 14% africano. Então, estamos juntos. Então, o que acontece? A despeito disso tudo, essa lenda já existia. Ao mesmo tempo, os brasileiros, ou seja, os portugueses daquela época que para cá vieram, achei muito interessante a visão de Dom Bertrand, de que se dava mais importância às Índias, por um dos motivos para isso era justamente para driblar a atenção daqueles piratas e daqueles corsários que queriam, né, daqueles países, daqueles chefes de Estado que queriam também, estavam de olhos grandes, voltados aos novos continentes encontrados. Então, a ideia de que o Portugal precisava tomar posse daqui é muito interessante. Se você observar na década de 30 do século XVI, 1530, para cá é mandado Tomé de Souza, para cá mesmo, São Paulo, litoral de São Paulo, São Vicente mais especificamente. Ele trava relações com João Ramalho. João Ramalho foi o homem que fez a intermediação entre aqui os tupiniquins, ou guaianazes, e os portugueses que chegavam. Sem o João Ramalho ia ser muito difícil conseguir aqui a tomada, porque não adiantava você chegar com uma carta do rei dizendo isso aqui é do rei de Portugal, e os índios, beleza, então, tá tranquilo. Não, os índios já estavam organizados, com muita amizade com João Ramalho. Quando chegam aqui os portugueses, os índios que aqui estavam, chamados geralmente de tupiniquim, se cristianizam. Não sei se vocês sabiam, houve uma guerra lá embaixo quer dizer Santo São Vicente, que o do lado de Santos, o cacique do lado de Santos, ele se cristianizou, e o do lado de São Vicente, ele não se cristianizou, e houve uma guerra familiar ali, onde São Vicente perdeu. Eu estou usando os termos de hoje, na época não era Santos e São Vicente. Primeiro surge a vila de São Vicente, que englobava tudo, depois vai se emancipar a vila do Porto de Santos, para depois virar a vila de Santos. Tudo isso eu disse para mostrar que essa parte da história tem sido simplificada à força, e ela não é tão simples assim. Temos aí, então, nessa circunstância aqui, uma situação em que o João Ramalho intermedia as relações. Aqui ficam, então, portugueses convivendo com os tupi. Eu vou repetir, aqui em São Paulo ficam portugueses em convivência constante nessas vilas com os tupi. E quando eu falo os tupi, os tupiniquins, os tupinambá, eu às vezes vario entre o plural e não plural, sempre estou certo, tá? Porque no tupi eles nos davam S para plural, então se eu usar de um jeito é português, se eu usar de outro é tupi, beleza? Então, tranquilo, estou me defendendo aqui.
Dessa convivência surgem os descendentes que muitas vezes eram miscigenados. E quando as expedições bandeirantes vão acontecer, elas têm um aspecto econômico, que é o aspecto de que São Paulo começa com a cana-de-açúcar, com engenhos, e muitos desses engenhos foram destruídos por piratas. Não sei se vocês sabem, essa história é muito contada lá em Santos, São Vicente. Tem ainda o engenho dos Erasmos lá em Santos, estão as ruínas do século XVI. Foi destruído por um pirata chamado Thomas Cavendish, tá? Então, assim, foram destruídos, e ao mesmo tempo o Nordeste tinha um solo melhor e era mais próximo da Europa. Então, Pernambuco e São Vicente tinham sido as duas capitanias que tinham funcionado. São Vicente logo decai. E quando São Vicente decai, a ideia foi a seguinte. Primeiro, uma ideia que é muito pouco falada. Só vi o Jorge Caldeira escrever no livro dele, História do Brasil com Empreendedores, a ideia de ser empreendedor, primeiro a policultura, cuidar da alimentação, em segundo lugar, porque não a mineração. Afinal, algo de maior valor para os índios aqui eram facões e machadinhos. Com isso você comprava tudo, tá? com os índios. Você imagina a dificuldade deles de derrubar uma árvore ainda com pedra polida. Levava um dia ou mais. Com um machado, menos de uma hora, às vezes alguns minutos. Então, para eles, o machado era coisa fantástica. Aí vai um paulista, e agora eu esqueci o nome, lamentavelmente, mas ele foi para o interior, encontrou uma jazida de ferro, imagina, o sujeito vai lá, faz um forno de barro e começa a fundir, e aí ele enriquece. Depois tem um que se torna mais ou menos um banqueiro, mais ou menos não, padre, banqueiro, era tudo. Também o Jorge Caldeira o biografou, é uma história fantástica. E depois os outros que foram para o interior, e alguns quiseram sim o negócio do apresamento dos índios. O apresamento dos índios, que por um tempo foi lucrativo, justamente porque no primeiro momento não havia a escravidão na África, né? Houve dois momentos: um momento em que a escravidão na África ainda não tinha chegado aqui, e no segundo momento em que ela tinha decaído, justamente por causa da união entre Espanha e Portugal, que aconteceu um pouco depois. Nessas entradas, então, havia a busca por minérios também. Agora é o que eu vou complementar. Eu dei aqui a visão econômica. A visão econômica existia, tá? Existia. Alguns foram para o interior para empreender, outros foram para o interior para buscar minério, e outros foram para o interior pelo negócio da escravatura. Agora, poucos levam em consideração a lenda a que me referi, a lenda do Brasil. Quando chegam aqui, eles convivem tupis e portugueses, e os tupis tinham uma visão muito unificada do Brasil, porque eles eram povos andantes, eles perambulavam. Eles tinham uma visão de que existia aqui a chamada Pindorama, né? Tem pouquíssimos dados probatórios disso, isso é uma coisa meio de história oral, mas eles diziam que existia uma unidade aqui no Brasil, que era Pindorama, a unidade, e conversando com os indígenas, o tupi começa a ser decifrado por um homem, primeiro por um português degredado, depois quem aprende é João Navarro, um jesuíta, e depois o José de Anchieta, de fato, cataloga e gramatiza o tupi. Quando nós temos essa circunstância, o tupi vai ser, inclusive a língua geral que deriva dessa gramatização do tupi, vai ser a língua oficial aqui em São Paulo por muito tempo. Então era o idioma falado. Eles se comunicam e vem a ideia de Pindorama. Os portugueses traduzem isso por Ilha Brasil. Os irlandeses falavam, já usavam a palavra, né? Eu vou falar com sotaque inglês, High Brazil, mas não era assim, era em gaélico, e eu não sei gaélico, tá? Mas era H-Y e Brasil, acho que com E e Z, tá? Isso já existia. Então, olha só, une-se uma visão de que o Brasil é uma ilha unificada, uma ilha. Ao mesmo tempo, essa ilha, ela seria, como toda ilha, uma porção de terra cercada por água. Você tinha que encontrar o quê? Onde estavam os limites da terra. Nós sabemos que não é uma ilha, mas existem rios que se encontram. Então, a ideia era justamente buscar os limites geográficos, sobretudo os limites ligados aos rios. E se observar ali no Distrito Federal, existe uma confluência, um vínculo entre os rios que vêm aqui do sul-sudeste e um rio que desce do norte. Só que depois, com os bandeirantes atravessando essa linha, indo para além, inclusive, dessa linha, eles aumentaram a ideia de Ilha Brasil e foram em direção mais longe para chegar nos limites
dos outros rios lá. Então a ideia é que vai posteriormente ser traduzida num tratado, o Tratado de Madrid de 1750, que previa que o Brasil, foi um acordo entre Portugal e Espanha, e a previsão era, olha, vamos trocar a linha de Tordesilhas, que é uma linha muito difícil de encontrar, na época era muito difícil, é uma linha imaginária que está no mapa, era muito difícil. Vamos trocar. Isso disse Alexandre de Gusmão, lá de Santos, como Bonifácio, como eu, como muita gente. E aí nós percebemos o seguinte, o Alexandre de Gusmão consegue convencer os espanhóis de que a linha demarcatória, como disse o Dom Bertrand, ele foi esperto também. Além dos mapas falsos que faziam, ele pede a elaboração do chamado mapa das cortes, dizendo que era o mapa oficial que Portugal usava. E eles deixaram a linha de Tordesilhas bem para lá, tá entendendo? Eles já jogaram para lá. E aí ele mostrou os rios que estavam lá próximos e disse o seguinte, é melhor, entre os rios e montanhas, né? É melhor a gente demarcar com os acidentes geográficos. E os espanhóis olharam assim, e ele ainda vem com o Utiposideades, dizendo, ó, os portugueses povoam essa região. E para a gente encontrar o limite, o ideal é a gente usar esse circundar geográfico aí. Os espanhóis aceitam. Então, em 1750 é oficializada uma visão que vem de uma espécie de sonho que deriva desde uma lenda medieval irlandesa, que se combina com uma ideia tupi de unidade geográfica, se traduz pela ideia de Ilha-Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, o que seria, então, essa visão unificada? É uma visão territorial. Se a gente observar, Raposo Tavares vem para cá com 20 anos, e ele vem para cá, ele era bem visto, né, na corte, ele vem para cá provavelmente com uma ideia de conquistar territórios. Assim foi Fernão Dias também, entre outros, vieram para cá já na fase adulta. Então, o que eu interpreto, o que falta nessas narrativas? A narrativa de que havia em Portugal já um sonho que se une com uma visão mítica dos Tupi, que era o Brasil unificado, com mais ou menos esse desenho territorial que a gente tem hoje. Tá? Então, conquistado pelos bandeirantes, que muitas vezes iam em cidades em marcha para povoar esses lugares, isso se torna um império. É aí que o José Bonifácio, antes de vir para cá, né, em junho de 1819, 200 anos atrás, ele diz no seu último discurso em Portugal, que terra, senhores, para um grande e vasto império. E ele sempre dizia que era para manter essa peça majestosa, inteiriça. E para isso, o Brasil só enxerga um símbolo de unidade, a coroa. Por isso que José Bonifácio defendeu tanto Dom Pedro I. Dom Pedro I, naquela ocasião, era justamente o símbolo dessa unidade territorial. E só para terminar, para alguns que vão pensar, mas e a obra do Barão do Rio Branco? Vou lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, o Barão do Rio Branco, ele aperfeiçoou, a peça já existia. Ele conseguiu, né, Maranhão, Santa Catarina, da Argentina, consegue o Acre. Foi um gigante. Mas quando Floriano Peixoto pede por Barão do Rio Branco o seguinte, deixe de assinar Barão porque a monarquia acabou. Ele responde, ciente, Barão do Rio Branco. Obrigado.